Sejam bem-vindos e é isso mesmo, a ERTS continua no caminho das eleições autárquicas que irão decorrer em outubro próximo desta feita, com a entrevista a Bruno Graça, candidato da Coligação Democrática Unitária. Já sabe, pode acompanhar-nos pelas frequências 98, 92 FM, também pelo nosso site radioerts.pt, com transmissão em direto por áudio e vídeo para todo o mundo, sem esquecer a plataforma MEO, aqui para clientes desta operadora, bastando carregar no botão verde do comando da sua televisão e digitar o código 929800 e poderá então acompanhar a par e passo esta entrevista. Iremos estar na sua companhia até bem perto das 19 horas. Começo então por saudar o nosso convidado, agradecendo-lhe a presença. Muito obrigado muito pela sua presença, mais uma vez por estar connosco. Seja bem-vindo. Vou começar por lhe colocar esta questão, uma vez que é candidato, uma vez que é uma figura pública e uma vez que tem muitas pessoas que efetivamente, e bastando recuar àquilo que aconteceu há 4 anos, tem muitas pessoas que confiam no seu trabalho e certamente estarão interessadas em saber como está Bruno Graça, neste caso não o candidato, mas o cidadão, a pessoa Bruno Graça, depois deste pequeno susto que sofreu em termos de saúde. Todas essas pessoas podem contar com Bruno Graça na plenitude das suas capacidades para a batalha, entre aspas, que aí vem. Boa tarde a todos vocês, a Rádio Hertz, a ti, a todos os ouvintes da Rádio Hertz. Agradecer eu próprio terem convidado para vir aqui falar com vocês, ter esta conversa com vocês e dizer também a todo, quer a vocês, quer aos ouvintes, quer às pessoas que efetivamente acreditam na CDU e acreditam no trabalho que nós estamos a desenvolver, que estamos aqui para as curvas, que foi realmente um susto, que não queremos que se repita, como é óbvio, mas é um susto que não vai inibir-nos em nada e que estamos em plenas condições de assumir. Aliás, já assumimos desde a semana passada, que retomámos a atividade na autarquia, já participámos em 2 reuniões de Câmara e sinto-me bem, sinto-me completamente disponível, com vontade e determinado para conduzir esta batalha que a CDU vai travar e ter sucesso nela. Muito bem, isso é que é preciso, efetivamente, termos saúde. Entrava agora naquilo que mais interessa, melhor, nada mais interessa do que a saúde, mas aquilo que nos traz aqui, a entrevista propriamente dita, aquilo que a CDU projeta para os próximos 4 anos, mas permita-me aqui começar por aquilo que já teve a oportunidade para dizer, perspectivando as eleições, que acredita que a CDU possa eleger, deste caso, 2 elementos para a Câmara Municipal. Eu pergunto-lhe em que é que se baseia para ter essa confiança. Baseio-me em várias coisas, portanto, baseio-me primeiro no trabalho que a gente realizou, portanto, realizamos trabalho, mostramos com uma clareza absoluta, digamos, aquilo que a CDU é capaz de fazer em prol das populações, neste caso da população do Concelho de Tomar. Temos consciência tranquila de que cumprimos todos os compromissos que assumimos ao tomar posse neste Executivo que está prestes a terminar. Temos naturalmente muitas conversas, muitos contactos com muitos cidadãos deste Concelho, cidadãos que nunca votaram na CDU e que hoje mostram disponibilidade e vontade de votarem na CDU. Portanto, digamos que há um bom ambiente à nossa volta, somos bem recebidos, somos abordados, somos acarinhados pela população, que sabe que efetivamente pode contar connosco e teve 4 anos em que, se tivesse alguma dúvida, esses 4 anos, o trabalho todo que nós fizemos ao longo dos 4 anos, justifica. Portanto, missão cumprida naquilo que podíamos fazer dentro dos condicionalismos que tínhamos para trabalhar, porque há que recordar e ter sempre presente que em 2013 foi o PS que ganhou as eleições, não foi a CDU. Portanto, nós aceitámos assumir responsabilidades no Executivo porque entendemos que isso era o que mais convinha ao Concelho de Tomar e à população do Concelho de Tomar. Fizemos-lo sabendo que também corríamos alguns riscos de podermos ser acusados, estarmos a colaborar ou estarmos de alguma maneira a não pôr sistematicamente em confronto posições e orientações erradas que
o Executivo viesse a tomar, mas achámos sempre ao longo deste mandato, fomos sempre fazendo, como sempre dissemos, avaliações do nosso trabalho e daquilo que esse trabalho se repercutia na vida do Conselho, e sempre o balanço que fizemos foi sempre no sentido de que, olhando para os pratos da balança, para os dois pratos da balança, que os pratos o prato, digamos, onde estavam colocados os interesses da população, os interesses do Conselho, aconselharam-nos sempre, disseram-nos sempre: vocês dão o caminho correto, continuem nesse caminho e não abdiquem efetivamente das suas posições, das vossas posições, mas mantenham este trabalho que estão a fazer, porque ele é de grande importância para o Conselho de Tomar. Há algo dentro destes 4 anos e daquilo que foi feito dentro das competências da Coligação Democrática Unitária que só foi feito porque a CDU estava na Câmara? Muitas das coisas que foram feitas efetivamente porque a CDU estava com responsabilidades na Câmara, e não só nos nossos pelouros. Portanto, nos nossos pelouros é evidente isso, e quer dizer, não vale a pena sequer estar aqui quer dizer, não é neste momento, não, como a gente já disse há 4 anos, é o futuro que nos interessa. Queremos caminhar para a frente, não queremos caminhar para trás. Queremos aprender com o passado, mas repercutir essa aprendizagem na nossa ação do futuro. E de facto, aquilo que acontece é que, portanto, quando eu possa dizer que algumas coisas, não é uma questão de atacar, está ele a atacar o PS, não é isso, é a realidade. Por exemplo, os cemitérios era uma zona completamente abandonada. As primeiras propostas que a CDU fez, o assunto tinha como despacho que era um assunto secundário, e nós efetivamente remodelámos completamente os cemitérios, que era uma área da nossa responsabilidade desde o princípio, com aquilo que era preciso fazer. Portanto, desde a restauro da capela e dos anexos, que, como sabe, chegou a estar fechada por o teto estar a cair e cair em cima, eventualmente, de pessoas, até ao trabalho que foi feito em Marmolais, do cemitério de Marmolais, na envolvente, em que os muros nem sequer chegaram alguma vez a estarem rebocados ou pintados, nem havia nenhum espaço, digamos, de circulação à volta. Foram arranjados os jardins à volta dos cemitérios. Portanto, houve todo um trabalho ao longo destes 4 anos, nem sempre fácil, porque, repito, não éramos poder. Portanto, as grandes decisões de investimento, de condução de financiamentos para um lado ou para o outro, não dependiam, no fundamental, de nós. Mas sentiu-se de alguma forma condicionado em algum momento? Não. Não, porque não sou, é difícil condicionar-me. Quem me conhece sabe que é muito difícil condicionar-me. Portanto, o que aconteceu foi que foi preciso, naturalmente, ser persistente, portanto, convencente. Era preciso convencer, de facto, o Executivo, particularmente o Sr. Presidente de Câmara, que as nossas propostas e aquilo que estávamos a apresentar, que eram corretas, que eram enfim, ações que levavam a que efetivamente a população se sentisse bem e tivesse a resolver problemas do cotidiano das pessoas. Portanto, essa é uma área. Outra área é o mercado. Portanto, o mercado municipal, de facto, se não fosse a persistência da CDU, estaria ainda por se fazer, por reabrir e por aquilo estar tudo, não estaria nada ainda daquilo feito. Diz isso mesmo com total certeza? Com total certeza. Aliás, basta dizer que, por exemplo, o atual mandatário do PS e vereador dos independentes propunha, insinuava que o que se devia era parar a obra para recomeçar tudo de novo. É evidente, se naquele momento se desse esse passo de parar a obra, nunca mais começava, como era óbvio neste mandato, como sucedeu depois a outras coisas. E muitas reuniões eu fiz, muita pressão eu fiz junto do primeiro vice-presidente do arquiteto Rui Serrano, com quem trabalhei bem e que deu uma boa colaboração para que o mercado andasse, mas foram precisas muitas reuniões em que juntava todos os técnicos envolvidos no processo, obrigando-os, obrigando a que houvesse uma calendarização e reuniões semanais para ver como é que as coisas estavam a avançar. E depois todo o trabalho que foi feito na envolvente do mercado, do talude, depois, quando as coisas começaram a andar com maior celeridade, aí já começou a ser mais fácil também conseguir mais meios,
e substituiu-se todo o telheiro, instalou-se todas aquelas bancas que tinham fio ao cimento e que nós recuperámos aquilo tudo. Portanto, arranjou-se a parte de entrada, fez-se com calma e contra, aliás, vocês sabem, muitas críticas de pessoas ligadas ao executivo do PS inicialmente, que falaram, e com razão, pois claro, as pessoas têm razão quando as coisas estão mal, agora todos têm olhos na cara, que o Parque de Santiria foi recuperado para o Parque de Santiria, deixou de ter lá a feira. As pessoas hoje esquecem isso, parece que isto foi tudo, mas se as pessoas pensarem o que era o mercado municipal quando nós assumimos a responsabilidade daquela área e o que é o mercado municipal hoje, vão ver que não tem nada a ver uma coisa com outra. A feira, como sabem, que estendia-se para o Parque de Santiria, estendia-se por o parque cá em cima ao pé dos bombeiros. Hoje ao pé dos bombeiros estão praticamente só os sapateiros, não está mais ninguém, o resto já é parque normal. Santiria é sempre parque. Hoje, quando eu entrei, havia dívidas da ordem de 35, 36 mil euros dos feirantes da feira semanal. Hoje toda a gente já está a vender, tem tudo em dia, não deve um tostão à Câmara. Portanto, tudo isto foi um trabalho que tinha que ser persistente, tinha que ser diário, tinha que ser paciente, e foi isso que a gente foi. E se não houvesse este trabalho, aquilo de facto, claro que depois houve ajudas. Eu não vou dizer, por exemplo, que a Junta não teve lá alguma ajuda, claro que teve alguma ajuda, mas, e foram essas pequenas ajudas também contribuíram para que as coisas tivessem como hoje. Mas por acaso ainda hoje, o Carlos Maia, que era o fiscal que dirigia aquilo, hoje dizia ao telefone, estive lá assada, e aquilo realmente está um mimo, não tem nada a ver como eu lá estava. E ele saiu há 2 anos de lá, e mesmo assim já acha que aquilo está de uma maneira já bem diferente. Portanto, há muita coisa ainda a fazer. A questão da temperatura foi resolvida também com as películas, abriu-se, a tenda está a funcionar, as pessoas estão organizadas, há disciplina dentro do mercado, falta ainda condicionar a parte final, aquilo que nos falta neste momento mais, ainda é a circulação e o trânsito, digamos, à sexta-feira, particularmente à sexta-feira, mas já estão a ser tomadas medidas e rapidamente isso também vai ser. Portanto, é uma obra também que não estou a dizer que as outras pessoas não queriam que ela fizesse, não é isso, ou que não deram ajuda. Já disse o Vítor Serrano, o Rui Serrano foi muito importante no apoio, claro que teve que maturar muito, e daqui mando um abraço se ele ouvir isto, mas foi preciso muito trabalho. E depois houve muita coisa que se fez da mesma maneira. Ainda agora, para passar de um mercado para outra coisa que acabou agora de ser terminada, que é o armazém dos fitofarmacêuticos, aquilo demorou 3 anos, mas foi persistente. Eu cheguei a ter que fazer reuniões em que juntei dirigentes do SEMAS e do DOME para que as coisas pudessem avançar, porque não se entendiam, não havia espaço e não havia direção política para que aquilo se resolvesse. E, portanto, só essa persistência. Depois não havia diretor. Então foi o responsável dos jardins que tem o curso e fez-se aqui uma parceria, SEMAS, com o município para que aquilo pudesse avançar e ser apresentado à Direção Regional de Agricultura e Pescas para merecer ou não a aprovação, e foi avaliado positivamente, com grandes elogios, dizendo claramente que era dos melhores armazéns desta região toda. Foi o que os técnicos disseram. Então isso acabou de ser. Outras obras para ver a influência que nós tivemos e que as pessoas às vezes não sabem e que não têm que saber. A Filipe Terci, a rua Filipe Terci, atrás entre as piscinas e a Santiria, a Gualdim Paz, a escola. Era uma obra que estava para ser feita há 9 anos, aquele alcatramento e aquele saneamento estava para ser feito há 9 anos. E foi feito porque, como eu dizia anteriormente, eu era o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Câmara, porque juntei o DOM, juntei os SEMAS e disse o que é que impede que isto avance. E no outro dia a obra estava a ser feita. Portanto, a nossa intervenção na Câmara, neste município, que depois alargada com a ida para os SEMAS, quando o PS conseguiu arranjar alguma estabilidade interna, então aí também se fez sentir. E toda esta problemática da água agora que se levanta, do abastecimento da Sabacheira, da EPAL, da água da chuva que estamos a pagar umas centenas de milhares de euros à EPAL indevidamente, tudo isso só foi feito porque efetivamente nós intervimos, nós levantámos os problemas para cima da mesa e aos poucos, porque ganhámos credibilidade dentro da Câmara também, começámos a ser ouvidos e vistos de outra maneira, se calhar, nós conseguimos que esses problemas viessem
para cima da mesa para discussão, e muitos deles têm começado a ter algum andamento. Quando diz que a CDU e o vosso trabalho começou a ser visto de outra forma dentro da própria Câmara, isto quer dizer que no início foram vistos como uma espécie de muleta política? Só isso ou não? Pois, eu não posso estar na cabeça das pessoas. Aquilo que era óbvio, que é óbvio, continuo a dizer, é que quem ganhou a Câmara foi o PS. Portanto, quem tinha capacidade, e então nos 2 primeiros anos, em que o Sr. Presidente, portanto, trabalhou muito de perto e muito em articulação com o seu chefe de gabinete da altura, aí as coisas eram muito mais complicadas. Portanto, aí tinha que haver muito mais persistência, muito mais discussão, muito mais... pronto, mas nós achámos que isso valia a pena, que isso teria resultados para o Conselho. E a avaliação que a gente faz agora no final do mandato é que valeu a pena esta nossa persistência, esta nossa paciência e esta nossa intervenção. Mas e as pessoas lá dentro também começaram, quer dizer, inicialmente o poder era efetivamente, exclusivamente, praticamente do PS. Nós efetivamente estávamos ali, mas éramos um parente pobre, não é? Que ainda por cima tinha ficado com os mercados e feiras. Pronto, e o viveiro, tinha ficado aí com umas coisas, e mais a quinta de marmelada, a horda de marmeladas, a quinta de marmeladas, que até servia às vezes de chacota do PSD para falar disso. Mas nós, quando nos deram esses pluros, essas competências, dissemos também ao PS, vocês estão-nos a dar competências, porque ele não escolheu. A gente disse, nós aceitamos aquilo que vocês nos quiserem dar. Mas dissemos, quando eles nos disseram o que é que estavam a propor que a gente assumisse, estão-nos a dar realmente aquilo que pode queimar, mas vamos ver que às vezes os grandes desafios transformam-se em grandes sucessos, e eu penso que foi isso que aconteceu. Foi grandes desafios que nos foram dados para as mãos, muito difícil trabalhar com pessoas que não eram fáceis, como vocês sabem, mas o sucesso apareceu, e hoje penso que ninguém tem dúvidas, independentemente de gostar ou não gostar do vereador da CDU, por seu feitio, pela sua maneira de ser, por ser antipático, por ser essas coisas todas, mas ninguém tem dúvidas, penso que ninguém põe em dúvida a seriedade, a competência e o trabalho que foi desenvolvido pela CDU neste Executivo, mesmo as pessoas que não são da CDU. Antes de avançarmos para aquilo que está projetado para o futuro, permita-me só mais uma questão. Num âmbito estritamente político, a CDU tem motivos para se sentir traída com este recente acordo entre PS e independentes? Não, nós tínhamos um acordo para trabalhar com o PS para este Executivo. E, portanto, a nossa posição seria sempre e será sempre, vamos às eleições, vamos analisar o resultado das eleições e, a partir daí, estamos disponíveis para umas coisas ou para outras. Mas não sente que este acordo PS independentes já está a ter algum efeito, ainda mesmo neste mandato? Eu penso que isso aí, se calhar a minha avaliação política é que penso que este acordo está a mostrar a falta de valores que alguns agentes políticos têm e que trazem e que arrastam a política, digamos, e que trazem para a política aquilo que as pessoas mais não gostam de ver na política. É óbvio que não me parece que seja uma coisa correta, ou uma coisa, digamos, coerente, para não dizer outras palavras, não quero estar aqui, enfim, com grandes palavras que possam ser interpretadas como ofensivas, mas no mínimo coerente, que uma força política e um político que em novembro de 2016 apresenta propostas, primeiro uma para as reuniões passarem a ser semanais, sabendo o que é que isso implicava em termos de funcionamento da máquina, porque ela esteve, portanto sabia o que é que isso ia, que complicações é que isso ia trazer à máquina, para o funcionamento normal. Depois, na semana seguinte, apresenta uma proposta para retirar competência à Presidente porque era incompetente. E depois, passado 6 meses, é o seu mandatário e provavelmente vai ter outros cargos políticos a seguir às eleições. Pelo menos tudo se perfila como se viu assim, nos últimos dias ou nas últimas horas. Portanto, eu penso que este acordo político, as pessoas, não fomos nós que fomos traídos. Eu penso que quem foi traído foram os cidadãos. Os cidadãos é que foram traídos. Foram traídos, se calhar, dos dois lados. Uns, porque se calhar, o PS, porque se calhar pensou só, vamos somar votos para ver se a gente deu uma maioria.
eu penso que não vão somar votos, vão subtrair votos. O outro para sobreviver, para a sua sobrevivência política, não tendo grandes hipóteses e sabendo que não ia ganhar eleições e que provavelmente o seu tempo de política, por todo o seu percurso e por aquilo que tinha-se passado neste mandato, estava terminado, agiu da maneira de criar uma maneira de sobrevivência política. Isto em termos políticos, não estou a falar. Portanto, mas acho que as pessoas percebem isto, percebem que de facto é completamente incoerente, como agora recentemente se viu nesta questão do provedor, que quando muito se fala na rua, independentemente de tudo aquilo que possa existir, que não sei, não assinei, nem vi acordos, nem tive em reuniões PS com o Pedro Marques, mas tudo aquilo que se ouviu, o que se ouve na rua, quando se recusou nomear, dar seguimento ao regulamento do provedor aprovado em 2015, com um argumento, e a nós pareceu-nos que podíamos votar, e votar na altura, com o PS, de não nomear porque faltava ano e picos, e portanto era melhor que fosse nomeado pelo próximo executivo. Aceitámos essa posição. Agora, de repente, aparece a 15 dias das eleições uma proposta em que retira todo o aspecto democrático, todo o aspecto de representatividade que o provedor podia ter, e diz que ele tem que ser uma pessoa nomeada para presidente, ou seja, da confiança, porque ninguém vai nomear uma pessoa que não tenha confiança. Portanto, da confiança do Executivo para poder estar a ser representante dos cidadãos contra decisões do Executivo. Isto é uma incoerência completa. Será mais um vereador, entre aspas? Exatamente. Portanto, eu penso que isto é de uma incoerência completa. Penso que é um tiro nos pés. E, portanto, acho que as pessoas percebem que, de facto, por um lado, o PS tudo faz, e eu não gostaria de entrar até noutros campos, mas tudo faz para tentar ver se consegue somar votos para ter uma maioria, aproveitando de alguma maneira a fragilidade do PSD. E a outra parte, o Pedro Marques, que nem sequer são os independentes, porque há independentes que estão na CDU, e há independentes que estão no PSD, e há independentes que não quiseram ir para lado nenhum. Portanto, o Pedro Marques e mais o seu pequeno grupo, esses aliaram-se para a sua sobrevivência. E é tanto mais estranho quando, por exemplo, ainda aí, o quinto da Assembleia Municipal foi o protagonista de cenas, quando foi a nomeação do Executivo, a eleição do Executivo da Junta Urbana, conduziu todo um processo de 2 ou 3 meses de impedimento de funcionamento da própria Junta, com a alegação, aliás, veio-se embora, e depois mais tarde a admissão, alegando da incompetência do PS e do Executivo da Junta. Portanto, tudo isto agora, estar tudo casado, é algo que é estranho. E penso que as pessoas percebem que isto que é estranho. Agora, isto atraiu a CDU? Não atraiu a CDU. Penso que cada um terá traído os seus próprios valores. Muito bem, avancemos então para o futuro. Quais é que serão as linhas mestras que a CDU pretende implementar para o Conselho de Tomar, caso seja a vencedora? Portanto, primeiro ia começar por dizer que esta questão, de facto, da eleição de nós queremos eleger os 2 vereadores, tem no mínimo 2 vereadores, portanto, tem a ver com a importância que estas eleições autárquicas têm em todo o contexto, não só local, mas nacional. Porque, neste momento, como é sabido, o governo é um governo minoritário do PS, que é suportado depois, de alguma maneira, pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda e pelo PEV, portanto, pelos partidos que integram a CDU e pelo Bloco de Esquerda. Este governo, contrariamente ao que a direita, o PSD e o CDS esperavam e desejavam, e tudo tem feito, tem-se mantido e tem, de alguma maneira também, tem-se conseguido fazer reversões importantes naquilo que foi os ataques profundos que o PSD e o CDS tinham desencadeado com o governo de Passos Coelho e Paulo Portas. Bem, não tem, como nós dizemos aí, e como particularmente o PC diz, não está aí tão longe quanto é preciso ir, mas também aí o PC, com paciência, com persistência, com clareza, com argumentação, vai tentando cada vez mais, digamos, solicitar, propor, incentivar
na Assembleia da República, que o Governo prossiga e acelere essa linha de atuação. Aliás, é um pouco aquilo que se passou aqui em Tomar. Portanto, também aqui a nossa intervenção não foi a aplicação do nosso programa, foi muito mais tentar condicionar enfim, apoiar e dar direção também a algumas políticas locais. E aqui também há possibilidade agora nestas eleições, porque se estas eleições não derem mais força efetivamente à CDU, se nós não conseguirmos ter mais forças em termos de eleições autárquicas, isso vai ter leituras locais, mas vai ter leituras nacionais. E essa leitura nacional pode efetivamente levar a que haja dentro do próprio PS ideias, como também dentro do PS em Tomar, ideias de rapidamente ter maiorias absolutas. E se o PS tiver maiorias absolutas, não faz certeza, nem a nível nacional as políticas que tem vindo a fazer, nem a nível local as políticas que fez. Portanto, é preciso que efetivamente as pessoas entendam que estas eleições autárquicas, no contexto atual, têm uma projeção e uma importância muito para além da própria localidade, o concelho, digamos, concelho a concelho, onde estão a ser disputadas. Isto vai ter efetivamente leituras nacionais. E essas leituras nacionais, neste momento, põem-se nestes termos. Se a CDU for reforçada, vai ter mais força para a nível nacional, condicionar mais e melhor as políticas do Governo. Se a CDU a nível local, o Conselho de Tomar, tiver mais força, vai ser capaz de condicionar, ter mais condições de condicionar as políticas que sejam desencadeadas no município de Tomar, seja por quem for que venha a vencer as eleições. Portanto, primeiro dizer que, portanto, daí o nosso grande objetivo, que é efetivamente eleger 2 para que não haja maiorias. É uma convicção e um alerta ao mesmo tempo. Exatamente. Portanto, esta é uma questão. Depois, que se agora falarmos nas nossas convicções e naquilo que nós pensamos enquanto partido, ou coligação partidária de 2 partidos, para podermos encadear, digamos, enfim, aquilo que é preciso em termos políticos incentivar para melhorar as condições de vida do nosso concelho, nós aí vamos sempre ter que fazer uma análise da própria situação que temos no nosso concelho. E essa situação é uma situação que, por muito que se queira pintar de muitas cores e arranjar muitas desculpas, incluindo que os outros também estão mal, mas isso não nos resolve coisa nenhuma, é que nós temos perdido milhares de habitantes no nosso concelho. Todos os anos. Todos os anos. E nós, de 2009 a 2013, por exemplo, perdemos 2.764 cidadãos. E agora ainda é mais, ainda perdemos mais. Portanto, nós hoje temos pouco mais de 37 mil habitantes no nosso concelho. Nós temos freguesias que pela primeira vez baixam o número de eleitores. Sabacheira elegia 9 elementos, este ano só vai eleger 7 elementos, exatamente pelo decréscimo da sua população. Também a taxa, em termos de comparação de idosos jovens, e quando nós estamos a falar de idosos é mais de 65 anos e jovens menos de 15 anos, eu tenho aqui um dado que é assim, em 2009, por cada 100 jovens com menos de 15 anos, tínhamos 181 idosos. Em 2015, por cada 100, passámos a ter 235 idosos. Ou seja, estes números não podem... Está a aumentar o fosso. Não, quer dizer, portanto, cada vez o concelho tem menos habitantes e cada vez a taxa de envelhecimento é maior. Então aqui o segredo passará por segurar os jovens, sem esquecer quem tem mais idade e dando-lhes as condições para viver. Mas o que é que poderá aqui ser feito? Não será esta já uma batalha que necessitará de muitos anos para ser ganha, para voltar a cativar os jovens a ficarem em Tomar? Os jovens, digamos, para cativar os jovens em Tomar, o que é difícil é criar as condições para isso. Os jovens, muitos deles querem cá ficar. Pois, vontade existe, agora, não há condições. Existe. Agora, o problema é que, portanto, aqui o que é preciso do nosso ponto de vista é que toda a estratégia de atuação tem que passar por inverter o atual ciclo de desertificação e decréscimo da população. Portanto, nós não temos que combater a desertificação e o decréscimo da população
Por outro lado, temos que inverter o ciclo de crescimento da taxa de envelhecimento, portanto, de facto, ao fixar jovens, temos que dar uma volta a este número 100, 235, e depois temos que aumentar a coesão económica e social do concelho, através de quê? Da criação de emprego. Quer dizer, não há aqui volta a dar, a gente pode fazer tudo o que quiser, mas nós temos de ter uma estratégia, temos de definir poucos eixos de trabalho, mas alguns eixos de trabalho que permitam efetivamente fazer esta inversão que tem vindo a ano, que não é uma questão de um ano, porque se fosse de um ano a questão resolvia-se. Agora, nós aqui temos aqui números já de 2009, já vamos em 2017, e esta tem sido uma curva sempre mais inclinada, sempre com valores cada vez piores para o concelho. Então nós temos de facto arranjar aqui uma estratégia, criar aqui sem queremos este mundo e o outro, e sem andarmos desnorteados a correr para um lado e para o outro, temos que arranjar 2 ou 3 eixos que nós achamos que têm que ser os determinantes. Por exemplo? O primeiro eixo que a gente define é a qualificação dos serviços públicos prestados aos cidadãos do concelho, quer a nível do poder local, quer a nível do governo central. Porque para as pessoas viverem tem que ter qualidade de vida. E portanto nós não podemos estar a pensar que o concelho de Tomar é atrativo para as pessoas se fixarem, ou para investidores e para empresários virem para o concelho, quando ainda em fevereiro do ano passado, quando eu entrei para o Conselho de Administração, a taxa de saneamento não chegava aos 60%. Portanto, não é possível. Portanto, por cada 100 habitantes, 40 ou mais de 40 não têm saneamento público. Isto não é possível. Portanto, é preciso investir aí. E fizemos isso. A partir de fevereiro foram já lançado um conjunto de obras de saneamento, umas já terminaram, na Rua da Mimosa, junto de Palhavã, já terminou, do Alvito está a começar para breve, há Vila Nova, em Paialvo, há Cabeças, também aqui na freguesia urbana, há Pralva, também em Vila Nova. Portanto, há aqui um conjunto de candidaturas que apresentámos e foram aprovadas, e umas já acabaram, outras vão começar, portanto, para aumentar isto. Portanto, é preciso, efetivamente, essa questão de ser... Portanto, a limpeza urbana é outra coisa que é fundamental. Portanto, e foi dados grandes avanços em termos de criar condições, mas ainda está a reconhecer, a limpeza urbana deixa ainda muito a desejar. Porque faltam recursos humanos? Faltam recursos humanos e equipamentos. Portanto, é preciso investir aí. Portanto, em vez de se investir noutros lados, tem que se investir aqui. Permita-me só esta questão para nos situarmos aqui um pouco. Temos que falar em investimento. Investimento será, sem dúvida alguma, uma palavra-chave. Mas comparativamente com aquilo que acontecia há 4 anos, quando a CDU chega então à Câmara com este acordo com o Partido Socialista, agora... 4 anos depois é mais fácil desenvolver esse trabalho, há mais condições financeiras comparativamente com aquilo que acontecia há 4 anos, ou não? Há mais condições. Há mais condições. Aliás, nós também dizemos aquilo que podemos dizer do governo minoritário do PS, que é, está-se a fazer, portanto, nós não dizemos que o trabalho que foi feito foi todo mau, ou que não é preciso fazer muitas das coisas que foram feitas. Agora, não houve ritmo, não houve projeto, não houve estratégia firme para seguir num rumo determinado. E é isso que nós pensamos que é preciso corrigir, é isso que é preciso fazer de novo. Portanto, esses serviços públicos têm que estar muito bons, e depois a nível da saúde, a nível da educação. Por exemplo, a nível da educação, o jardim de infância que nós temos aqui em Tomar, público, aquilo, quer dizer, até funciona em vários andares. Portanto, quer dizer, resolver o problema do jardim de infância de Tomar é uma coisa que é central em termos de educação, porque os jovens, esse é que têm filhos. Esse é que precisam de jardins de infância público para colocar o seu filho. Bem, então, mas o jardim atual que existe não tem condições, digamos, para responder, digamos, com qualidade, digamos, a essas exigências que se nos colocam. Portanto, é outra área, portanto, a educação é outra área que nós temos que ter também muita atenção. O ambiente, fala-se muito do ambiente, mas fala-se muito das árvores, fala-se muito disso aqui, mas não há estrutura, não está criada nenhuma estrutura ainda, a sério, cientificamente, para poder estudar as coisas e depois apresentar propostas. Portanto, é preciso efetivamente um grande trabalho de qualificação
nos serviços públicos prestados, para que o Conselho se torne suficientemente atrativo para quando um jovem que venha trabalhar para esta região, e já não falo só dos que vêm para Tomar, mas para esta região, entre ficar num concelho ou noutro concelho, diga, eu fico num concelho de Tomar, mesmo que tenha que andar 10 ou 15 km me deslocar para ir para o trabalho, porque lá tenho todas as condições, tenho ótimas condições para viver. Portanto, esta qualificação, o criar competitividade ao nosso concelho é essencial, porque muitas das coisas que nos têm de mal acontecido é porque o concelho perdeu competitividade face a outros concelhos vizinhos. Portanto, nós temos que recuperar essa competitividade. Consegue explicar-me como é que, então, um concelho que tem perdido competitividade, nomeadamente ao nível dos serviços, consegue ser, e aqui à nossa volta, um dos mais caros ao nível da compra de habitação, de arrendamento? A gente também já definiu, quando estivemos a estudar isto, para fazer o nosso programa, algumas razões que estavam na origem exatamente desses constrangimentos que estás a colocar. E a gente colocou 4 constrangimentos. Esses constrangimentos foram a destruição do aparelho produtivo instalado no concelho, particularmente no setor secundário. É óbvio, não é? Todas as fábricas praticamente fecharam, a última tem, enfim, estamos a ver se evita, é do Prado. Depois a perda de importância militar deste perímetro de Tancos e Santa Margarida, e essa aí é irrecuperável, essa aí não temos já mais nada a fazer. E o terceiro que a gente colocou foi a política especulativa do setor imobiliário ao longo de décadas, porque de facto ao longo de décadas houve toda uma política especulativa em termos do imobiliário que levou a que muita gente que gostaria de viver em Tomar fosse viver para concelhos vizinhos, porque efetivamente as rendas e a aquisição de casa era muito mais barata. Portanto, e isso também é outro constrangimento grande. Mas é algo que qualquer eleito não pode controlar, ou pode? Pode, desde que haja uma política de habitação a sério. Portanto, se houver uma política de habitação a sério, em que haja também, temos um centro histórico possível de recuperação, se houver efetivamente toda uma política de habitação, não só para as pessoas que têm dificuldades, digamos, em pagar as suas habitações ou rendas, digamos, ao preço de mercado, mas se houver uma política que incentive o aluguer de casas, o aluguer de andares, naturalmente que os preços podem baixar. Aliás, os preços aqui baixaram alguma coisa quando, logo nos anos de 74, 75, 76, se avançou para na Bância, para a cooperativa de habitação. Portanto, há muitos campos onde se pode trabalhar para efetivamente combater essa situação de especulação de imobiliária que efetivamente afasta muita gente da nossa sociedade. E como é que um concelho como Tomar consegue cativar empresas a fixarem-se por aqui? Há exemplos que a CDU tem a nível do país que podem ser de alguma maneira estudados e adaptados a nós. Por exemplo, nós, porque esse é o segundo, digamos, é a segunda área de trabalho, portanto, uma área de trabalho que nós consideramos central é esta, de facto, da qualidade nos serviços públicos que são prestados à população. A outra é criar condições que permitam a instalação e desenvolvimento do aparelho produtivo do concelho, portanto, para criar, naturalmente, novos empregos e novos habitantes, para atrair, portanto, população. E, para isso, este Executivo fez muito pouco, não estou a dizer que não fez nada, fez muito pouco, e o que fez foi mais agora na parte final, depois de começarem a surgir, e da própria CDU, muitas críticas, e nós temos falado muito nisto. O parque industrial, o parque empresarial, digamos, a primeira fase, não se fez nada, mudou-se, pronto. Depois tentou-se trabalhar alguma coisa, mas de facto aquilo não é um local atrativo para qualquer empresário. Um investidor que chegue com fossas de céu aberto, com enfim, ruas, sem tudo interrompido, ervas, passeios que não existem, sem espaço para recepção, sem restauração, sem nada. Quer dizer, aquilo é um espaço de abandono. Então ali seria melhor baralhar e começar de novo, por assim dizer, ou há ali algo de bom que pode ser aproveitado para o futuro? A localização, penso que não é má, e há lá empresas que têm que ser apoiadas e estimuladas, e agora há um projeto que foi aprovado que envolve
muitas centenas de milhares de euros, que se for levado efetivamente para a frente, pode efetivamente melhorar o parque empresarial. Mas depois só isto não basta, porque o que é fundamental que haja é aquilo que nós chamamos de um gabinete de apoio à criação de emprego e captação de investimento, que tem que ser uma coisa ativa, quer dizer, e aí é que nós não avançamos nada, quer dizer, nestes últimos... há muita burocracia ainda? Não é só burocracia, quer dizer, em Tomar há muitas vezes a sensação que se cria. Eu não digo que a culpa é só das pessoas que estão nestas áreas, mas a sensação que se tem depois na rua é que um empresário vir a Tomar, a colocar a hipótese de se colocar aqui, muitas vezes é quase visto como uma chatice. Quer dizer, ele pergunta, então ele não há iniciativa de trabalhar com ele, de desbloquear situações, não está nada preparado para isso, para criar, ele chegar e dizer, olha, há este problema, então mas a gente resolve desta maneira. Isso está tudo estudado, isso está tudo, haver um gabinete em que efetivamente tudo isso está feito, em que... Mas isso depende dos técnicos ou dos gestores políticos? Não, fundamentalmente depende dos gestores políticos, depende efetivamente da organização do próprio município. E é essa, digamos, a terceira vertente que a gente tem, que é dizer que é necessário que a modernização de todos os serviços municipais, porque se nós temos um modelo de funcionamento de Câmara, se o nosso projeto tem determinada arquitetura, também os serviços do município têm que estar adaptados a essa arquitetura. Ou seja, nós não podemos continuar a ir em que ter ideias novas, pensar apresentar coisas novas, mas depois a arquitetura do próprio município é que estava há 10, há 15, há 20, há 30, há 40 anos. Portanto, isto tem que ser tudo repensado. Portanto, se eu quero ter este gabinete não é uma pessoa para fazer uns telefonemas e os e-mails. Isto tem que ser um gabinete multidisciplinar, onde há economistas, onde há psicólogos, onde há juristas. Portanto, tem que haver gente de vários campos que efetivamente, de marketing, tem que haver um gabinete onde faça todo um trabalho de planeamento, de captação no estrangeiro de investimentos para Tomar e trazer empresários para Tomar, e quando eles chegam cá, têm tudo preparado para os receber e para lhes abrir as portas para que eles possam efetivamente ficar aqui sediados com as suas empresas e virem-se a fixar aqui, criando aqui empregos e atraindo população. Portanto, todo aqui o nosso programa tem esta lógica, portanto, que é fundamentalmente de pensar o desenvolvimento económico e social do Concelho, a sua coesão territorial, e tudo isto deve ser pelo Concelho todo. Porque a gente às vezes também diz assim, Lisboa são muito maus, porque há uma faixa de 40 km no litoral, onde tudo se concentra e o resto está vazio, está deserto. Pois, mas a gente também faz o mesmo aqui. Neste momento, praticamente metade da população, a não sei se já mais de metade da população, vive na freguesia urbana. As outras têm cada vez menos população. Esta também não cresceu muito, mas esse que nem cresceu muito, até nem cresceu, mas as outras crescem drasticamente. Portanto, nós não podemos fazer aqui, no nosso Concelho, o que, digamos, a política nacional faz a nível de todo o país. Nós não podemos criticá-los por uma coisa e depois fazer no nosso Concelho a mesma coisa. Portanto, temos que criar coesão, temos que saber o que é que Pedreira, Sabacheira, Carregueiros, além de Ribeira, quais são as suas grandes potencialidades para desenvolver. E é aí que se vão desenvolver. É aí que há concelhos onde o empresário chega à Câmara, onde existem gabinetes deste tipo que nós estamos a propor, onde o empresário chega e a Câmara diz logo, olha, para o seu tipo de atividade que está a querer vir, a melhor freguesia para se fixar é esta. E explicam logo porquê, porque tem isto, tem isto, tem isto, tem isto, tem isto. Portanto, portanto a própria tipologia do investimento a ser atraído, a Câmara tem estudada onde é que fica melhor. Se precisa de mais de transporte, de mobilidade, se precisa mais de água, se precisa mais de floresta, isso está tudo, eles têm isso tudo estudado. E esse acompanhamento não é feito nos dias de hoje? Então, quer dizer, penso que não é preciso estar a dizer que não é, penso que é óbvio para qualquer, e então para quem quer investir, isso é claro como água. Para além dessa dinâmica, desse acompanhamento então de que tem sublinhado,
O município já faz tudo aquilo que pode fazer, nomeadamente agora empresas e cidadãos, ao nível da derrama, do preço por metro quadrado do parque empresarial, do IMI. Faz sentido abdicar de receitas, neste caso do município, para incentivar pessoas e empresas a fixarem-se, nomeadamente através destes 3 fatores? Eu penso que pode fazer, quer dizer, é evidente que isto não pode ser uma lei cega, não pode ser uma regra cega, mas eu diria assim, por exemplo, ainda nesta última reunião foi aprovado um torneio internacional, um campeonato. O argumento central político é que dá visibilidade no estrangeiro, aquilo custa uns milhares de euros largos. Mas lá está, o investimento que a Câmara vai fazer, coloca-se numa balança, num prato, e no outro prato os benefícios podem vir a ser claramente superiores. E aí é a mesma coisa, quer dizer, eu não vejo porque é que na situação atual em que nós estamos, um empreendedor, um empresário, não possa ter ajudas para criar emprego, criar riqueza no concelho de Tomar. Desde que haja essas contrapartidas. Agora, tem que haver, aliás, que há dias um camarada meu dizia aí numa sessão pública assim, o que é que nós achamos, se o PCP era contra o investimento, a propriedade privada, aquelas coisitas que às vezes se perguntam para tentar baralhar as coisas, e ele disse, não, nós somos contra, e até disse assim, olha, nós somos contra, por exemplo, investimentos que os nossos camaradas da China fazem em Portugal, e já dissemos isso ao Partido Comunista Chinês, porque eles o que vêm aqui fazer é buscar os lucros. Eles ainda não fizeram cá nenhuma fábrica em Portugal, eles ainda não criaram emprego em Portugal, o que eles cá vieram foi comprar ações, ficar com as empresas e dizer agora dividam os dividendos que a gente leva. E isso é algum alerta para aquelas notícias que... Não, mas eu digo essa possível instalação. Eu digo que isto é genérico, isto é porque foi dito aqui em Tomar um camarada meu. E portanto, nós, quer dizer, não temos de ter preconceitos. Tomar precisa de emprego, Tomar precisa de economia e, portanto, as atenções do município têm que passar a ser centralmente viradas para este campo. E não pode andar a dispersar-se de muitas coisas. É evidente que agora há setores mais importantes, o turismo é efetivamente importante, mas há outros setores importantes onde nós podemos também desenvolver o nosso concelho em termos económicos. Muito bem, já estamos na reta final, mas como é óbvio vamos ter mais oportunidades para escalpelizar qual é que será o programa eleitoral da CDU e os projetos para definir, mas ainda temos alguns minutos e pretendia aproveitá-los com este assunto que tem marcado nos últimos anos todas as eleições, que diz respeito ao flecheiro. A CDU já apresentou qual é que era a sua solução, até relacionando Tomar com esta vertente histórica, com Nuno Álvares Pereira, toda esta rota que fica marcada então na história. Eu agora pergunto-lhe se essa ideia continua a ter pés para andar, ou se estamos perante mesmo um problema onde estão efetivamente pessoas que necessitam de ser ajudadas, mas se este problema é muito mais bicudo do que aquilo que se pensa. Isto é um problema, o problema não é fácil, senão certamente já estava resolvido. Já estava resolvido. Agora, nós continuamos a defender aquilo que defendemos há 4 anos para resolver este problema. Ou seja, é um problema complexo, em que uma das vertentes do problema complexo é, de facto, as condições de habitação daquela população ali. É só isto. Agora, há ali outros problemas, porque há ali muitos edifícios em ruínas e muita da atividade que pode ser mais ilícita ali, que possa ali ser praticada, é praticada se calhar muito mais a coberto de toda aquela montes de edifícios que estão ali em ruínas do que propriamente se calhar no próprio nas próprias barracas da habitação da etnia cigana. Portanto, o problema aqui, penso que passa por, de facto, ter um projeto para aqueles... Antes de mais, definir um projeto a sério para aquela área. E pensamos que o projeto a sério deve ter a sua componente histórica, até porque o turismo, lá está, é muito importante, reconstruções históricas são muito importantes atualmente em termos de economia, então aquilo deve ser pensado, o projeto, a partir, efetivamente,
da capela e a partir do seu simbolismo em termos de identidade nacional. Com o rio. Depois há que limpar aquilo que, digamos, aquilo não foi limpo tudo, não é por culpa dos habitantes do Flecheiro. Todos aqueles edifícios caídos não foi culpa porque a Câmara não teve dinheiro ou não considerou que esse era o caminho. Portanto, nós iríamos por aí. E, portanto, ao mesmo tempo que este processo fosse avançando, naturalmente que isso se ia resolvendo por si o próprio problema do Flecheiro. Não vê com bons olhos esta deslocalização, esta saída de habitantes do Flecheiro para as imediações do destacamento da Guarda Nacional Republicana? Para aquelas edificações que vão ser erguidas? Se quer que lhe diga, é aquilo que eu penso, é que saem do lado esquerdo da rua para passar para o lado direito. Que se não for dado um mínimo de dignidade a todo aquele espaço, não resolve. Quer dizer, agora, criar condições para alojar aquelas pessoas. Sim, senhora. Acabar com toda a eventual atividade ilícita que lá se pratica. Sim, senhora. Limpar toda aquela zona e começar a recuperá-la. Sim, senhora. Eu acho que este é um processo que não se faz num mês, não se faz de facto num mês, não se faz, se calhar, num ano, mas é um processo que, uma vez mais, tem que ser paciente, tranquilo, envolver pessoas e ser persistente. Mas acho que, antes de mais, há que limpar, efetivamente, a entrada de Tomar. E a entrada de Tomar não é só o Flecheiro. Quem fizer do Flecheiro uma bandeira eleitoral estará a ser honesto? Não, penso que ainda ninguém apresentou assim, ainda já, pelo menos, quer dizer, únicas pessoas que podiam apresentar isso como bandeira com alguma eventualidade de ser posta à prova era a CDU ou qualquer outro partido que tenha estado, digamos, com poder de executivo. Quem ganhou as câmaras, esses não podem vir dizer aquilo que não resolveram em tantos anos, que vão resolver agora em 15 dias ou um mês. Mas eu penso que é um problema que é solúvel, que não é fácil, é complexo, tem muitas vertentes, mas que deve ser trabalhado com as vertentes todas ao mesmo tempo. Quer dizer, penso que aquilo não se resolve só porque saem duas famílias, assim como não se resolve só porque se arranja a ponte ou o açude junto ao rio. Portanto, também não é só por isso, é pegando naquela complexidade e arranjando, digamos, estratégias para ir avançando em várias frentes. E nesse conjunto de avanço de várias frentes, naturalmente, irá facilitar a resolução do próprio problema da habitação. Muito bem, agradeço-lhe imenso e, como é óbvio, vamos ter mais oportunidades para falar sobre o futuro e sobre as propostas que a CDU tem para o próximo mandato. Agradeço-lhe imenso e o restabelecimento total da sua condição. Muito obrigado. E assim foi a entrevista com Bruno Graça, candidato da CDU.